Pronto, agora tá gravando. É o que eu tinha falado, né? Ele tem acontecido essas coisas quando eu ponho para gravar, aí automaticamente ele me tira da sala. Eu tenho que conectar novamente para poder começar a gravar. Bem, por enquanto só tem vocês dois, então vamos, Davi e o Felipe. Então, por enquanto, já passaram 8 minutos, então, para não atrasar muito e vocês também perderem tempo, vamos ao que interessa, né? Nas últimas aulas, o que a gente tem falado? Tem falado de periódicos, de jornais, de revistas científicas, certo? Isso tudo aí, porque eu passei um e-book, esse e-book que vocês têm, que é um dos livros, um livro-texto, vamos dizer assim, da nossa disciplina, e nesse e-book você pode encontrar lá as seções que são referentes a artigos, que é justamente o que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, aliás, na aula atrasada, que foi ler a seção, acho que é 5.2, né? Deixa eu abrir aqui o e-book. A seção 5.2, se não me engano, que é justamente sobre artigo científico. Aí ele mostra como é que funciona, qual é a estrutura dos artigos, certo? No book, no caso, ele detalha os tipos de trabalho científico, né? O artigo, né? O que era ele faz uma divisão, chama de paper, né? Eu fiz essa explicação na aula passada, e a aula passada foi sobre isso, mostrar o que esses tipos de artigo, como é que funciona esses tipos de artigo, e basicamente a gente centrou nossas atenções em um deles, publicações científicas, é o título da sessão que a gente viu, certo? Publicações científicas, e essa sessão, ela era só sobre isso, né? Os tipos de publicações, que não se resume a apenas artigos, mas tinha outros modelos de publicação. Eu vou aqui desligar minha câmera, só um minuto que eu vou conectar meu computador aqui no cabo. Vou desligar minha câmera por um minuto e volto já, certo? Pronto, voltei aqui. Só conectar o cabo aqui para ele não desconectar. Então, no e-book, essa seção 5.2 trata de publicações científicas, né? Aí, esse e-book, a gente estava lendo ele, tá lendo ele, não de uma forma linear, assim, eu não estou fazendo uma sequência. A gente dá para ler ele tranquilo, assim, em sessões sem depender uma da outra, necessariamente. Claro que tem umas aqui que se encaixam de uma forma melhor, que se você ler na seguinte sessão, para passar para outra seria melhor, certo? Nessa publicação científica, eu quis falar sobre isso porque surgiu um assunto interessante em uma das aulas. O Davidson tinha me perguntado sobre o portal do periódico da CAPES, sobre a questão das publicações, né? Sobre o acesso às publicações via a identificação de usuário pela universidade. Aí eu achei interessante colocar isso numa aula, já que é um tema que está no e-book, certo? Só que aí a gente pulou algumas etapas, né? Para falar dessa parte aí, foi interessante porque eu pude abrir o portal do periódico da CAPES, pude mostrar a vocês também o Archive, né, que foi na aula passada. Na aula passada eu mostrei como funcionava o Archive. O portal do periódico eu falei durante duas aulas. Falei do Archive, que é voltado mais para matemática e para as áreas de ciências exatas, mas também tem algumas coisas lá de ciências biológicas. Mostrei ele, está no vídeo da aula passada. Quem não assistiu pode ver, tá lá no YouTube. E tá no canal do YouTube, né, que tem esses últimos encontros. E aí também a gente falou um pouco sobre algumas coisas relacionadas a isso, as publicações, né?
Aí na aula passada a gente se voltou para o tipo específico de publicação que é uma revista científica, um, uma, uma publicação que a gente chama de artigo científico, vamos dizer assim, né? Aí a gente viu como é que ele é formado, a questão da identificação, a questão do abstract, o resumo, as seções, o desenvolvimento, se tinha conclusão, referências, coisas desse tipo, certo? Ok. Então, para hoje, a gente vai falar do capítulo anterior, né? Porque essa seção 5.2 de publicações científicas, ele está dentro de um capítulo maior. Que capítulo maior é esse? Que é trabalhos acadêmicos e científicos nos cursos de graduação e pós-graduação, que é o capítulo 5 desse e-book. No caso aqui, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, né? São as modalidades de trabalho científico. E aqui vai ficar já uma atividade que vai ser postada lá no Google Sala de Aula, e vocês vão ter que fazer essa leitura da seção 5.1. Mas, claro, eu vou fazer uma explanação aqui dele antes, né? Mas só para fechar algumas informações em relação ao que foi feito na aula passada, eu queria só comentar uma coisa que eu não falei. Eu falei por cima, né? Porque a gente estava falando das revistas científicas, a gente entrou no portal do periódico da CAPES e eu falei sobre a questão de como é que a gente avalia se uma revista tem melhor desempenho em relação a uma outra. Eu falei que tem duas coisas que você pode fazer para usar essa comparação, vamos dizer assim. Uma delas é chamada de fator de impacto, que ele é um modelo, né? Esse modelo é feito para avaliar a importância de periódicos e esses periódicos científicos nas áreas, em sua área. Você não vai fazer essa comparação com áreas distintas. Você vai fazer, por exemplo, para algumas áreas o fator de impacto é importante. Nas áreas de ciências biológicas, por exemplo, né? As revistas, elas têm, aquelas que são de maior renome, elas têm um alto fator de impacto, certo? E para outras áreas, esse fator de impacto não é tão relevante, no sentido de que as revistas não têm fator de impacto alto. Exemplo da matemática pura. Matemática pura, em geral, as revistas de matemática elas não têm fator de impacto alto. No caso disso, existe outra coisa para você, outro índice para você medir a qualificação boa ou não dessa revista. No caso da matemática, por exemplo, a gente usa o Qualis, né? E no caso o Qualis Periódicos ou Qualis CAPES, ele é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos, né? É mantido pela CAPES, pelo aquele portal, você pode ver lá o Qualis das revistas, certo? Aliás, existe uma plataforma que você pode entrar e classificar e buscar as revistas de acordo com os Qualis. Esse Qualis aí ele vai receber uma nota, vamos dizer assim, um índice, né? O Qualis ele vai estar aí entre A1, que é de melhor, em relação às demais, tem A1, tem A2, aí tem B1, tem B2, tem B3, B4, B5. Quando você tem as de maior qualis, no caso A1, aí você tem uma comparação, né? Ah, uma revista é A1, outra revista é A2. Aí você sabe, não, então a revista A1 ela tem um qualis maior. Ah, uma revista é B1, então você está abaixo do A, então é como se fosse uma classe um pouquinho abaixo. Então ali tem o B1, aí esse B1, esse B ele subdivide em B1, B2, B3, B4, B5 e ainda vai, certo? E é uma forma de você avaliar também. Em geral, as grandes revistas, em algumas áreas, que são realmente as de maior renome, elas vão ter tanto fator de impacto mais alto quanto qualis alto também, certo? Agora, em alguns casos, revistas muito boas, mesmo com qualis A1, pode ter um fator de impacto baixo, comparado a uma outra, principalmente se for em outra área. Exemplo, não faz sentido você pegar uma revista de uma área como Química ou Biologia, comparar com uma revista de Matemática Pura. Às vezes, uma revista de Matemática Pura, na área da Matemática Pura, ela é de alta qualificação, tem um qualizar 1, e é uma revista muito conceituada, mas o fator de impacto dela é muito pequeno, tipo 1 ou abaixo de 1, sei lá, um número pequeno. Enquanto que a outra lá na biologia ou na química, de repente ela não tem o quadros A1, mas mesmo assim tem um fator de impacto alto, tipo 5, 6, entendeu?
Aí você comparar, essa revista aqui é a Qualis A1, a outra é fator de impacto 5. Aí o que aqui é melhor? Não, esse melhor é como eu falei em outras aulas, em outros encontros. Você tem que ter cuidado e analisar na área. Não faz sentido você fazer essas comparações com áreas distintas, tá certo? Então isso aí é só para fechar o argumento dos últimos encontros que a gente falou dessa questão das revistas, né? A gente ainda pode voltar a falar sobre isso, mas aí a gente vai entrar numa parte que foge um pouco, né? Aí já começa a se tornar um conhecimento um pouco específico sobre o tema, né? Que são as revistas e as publicações através delas. Porque, por exemplo, 1 a 1, 100 pontos, ela tem impacto superior tem uma equivalência, vamos dizer assim, que você pode ver depois e tentar entender como é que funcionam esses critérios, porque 1 a 1 ela vai ter fator de impacto melhor, evidentemente, que de 1 a 2, ou B1 ou B2, porque ela vai ter vamos dizer assim, uma faixa aí onde você pode comparar. Se a 1 tem 100 pontos, o impacto é igual ou superior a 3.800 ou 3,8. A 2, 85, impacto entre 3,7 e 2,5. E aí vai. Essas comparações são coisas que a gente pode depois ver e estudar. Existem plataformas que você pode fazer essas comparações, onde você pode estudar e tentar entender como é que funcionam essas comparações. Tá certo? Bem, eu vou agora colocar para apresentar aqui. Eu vou falar um pouquinho de outras coisas. Eu vou fazer uma aula curta hoje. Deixa eu ver, eu estou com quantos minutos? Acho que eu comecei 7h38. 12 minutos. Acho que a aula hoje vai durar no máximo meia hora. Vou colocar aqui para apresentar só um minuto. Pronto. Vocês veem aí a minha tela, né? E sim, né? Beleza. Bem, só para informar, né? Eu vou voltar a postar lá no Google Sala de Aula para ficar mais bem organizado, até porque as tarefas vão ser pedidas lá. A gente deve fazer ainda alguma atividade ainda. Eu coloquei aqui hoje duas coisas. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, acho que foi ontem. Eu postei duas coisas, que foi na lista de material aqui em Stream. O meu está em inglês, vocês olham aí para ver onde é que fica. Aliás, é a mesma coisa, só que em português. Aqui eu coloquei em material, eu postei um novo material que é a playlist com os encontros com a turma. Clicando aqui, certo? Você vai abrir, se você quiser assistir aqui, evidentemente, vai assistir os vídeos da playlist. Aqui está na ordem. Aqui é o primeiro vídeo, você pode pular, você pode assistir no YouTube, clicando aqui, ele vai abrir o YouTube. Aí vocês vão ver esse vídeo, certo? Só que aqui ele acabou saindo da página da playlist. Eu tinha colocado aqui na playlist apenas para você ir para a página. Então você vai clicar aqui, só um minuto. Você vai clicar aqui no meu nome para poder entrar no canal, certo? Aí no canal você vai ver, eu fiz, os vídeos estavam um pouco desorganizados, o layout, para quem entrava ficava meio bagunçado. Então vocês agora vão ver quando entrar no canal, que os de vocês ficam com essa apresentação aqui, ó, branco com cinza, metodologia de trabalho científico. E esses em azul são da turma de cálculo numérico, certo? Aí aqui vocês podem entrar em playlist e olhar só os de vocês aqui, certo? No caso, cálculo numérico. Você pode olhar cálculo numérico não.
entra na playlist e olha só o uso de metodologia de trabalho científico. De vez em quando eu confundo, às vezes eu publico, semana eu publiquei um vídeo de cálculo numérico e pus o número e pus o título aqui de MTC. Só que na playlist não, está separado. Você pode clicar na playlist e aqui em MTC, ele vai abrir diretamente só os MTC na ordem. Ó. Aqui foi o primeiro na ordem cronológica. 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois vai passar para esse de hoje, que eu vou colocar hoje ou no máximo amanhã de manhã. Certo? Então esse aí é só um informe, uma das informações. A outra informação em relação ao material, eu postei também o link para o vídeo da live que eu fiz, onde assiste no YouTube. Eu coloquei aqui o link para a live que eu fiz. Agora o computador. Aqui você vai poder assistir essa live que é só sobre o Overleaf, que eu fiz na semana passada, falando das funcionalidades do aplicativo, da plataforma. Aí tem algumas coisas que a gente não tinha falado na sala ainda. Então, como nós vamos usar ainda o Overleaf para alguns trabalhos, para finalizar essa parte final do curso, então é interessante que vocês dêem uma olhadinha aqui que eu explico várias partes. Você pode dar uns pulos aí e ver as partes que interessam a vocês, certo? Então pronto, eu falei aí dessas duas coisas, certo? Quando clica aqui ele aparece, mas quando cliquei em cima ele meio que colocou o meio disponível. Mas não tem problema, é só você abrir com o YouTube que ele vai. Em relação às atividades, eu vou chamar a atenção do pessoal que está devendo atividade aqui, né? Porque eu vou colocar um prazo e vou deixar esse prazo aí para não pular. Bem, beleza. Então veja só, vamos aqui as duas coisas. Primeiro, no e-book, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse capítulo 5.1, as modalidades de trabalho científico, da página 144 a 157, certo? Aqui vai ser simples. Ele vai colocar aqui os trabalhos principais, né? Que são a questão da leitura, trabalhos de síntese, trabalho científico e monografia, trabalho de conclusão de curso, que é TCC, relatório de pesquisa de iniciação científica, relatórios técnicos de pesquisa e relatórios de estágio. São coisas que, por exemplo, vocês já devem ter algum conhecimento, porque vocês, por exemplo, na graduação, fazem estágio, vocês, aqui no caso, na matemática não tem o TCC, não sei se na física tem, que é o caso do Davidson, né? Tem o que vocês estudam em algumas disciplinas específicas, como essas disciplinas mais pedagógicas, e tem as disciplinas como essa, que é tipo de trabalho, metodologia de trabalho científico, onde vocês podem ver esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, certo? Aqui ele vai fazer uma coisa meio por cima, né? Assim, ele vai dar algumas informações, né? Vai fazer aqui sobre como se fazer o trabalho, né? A questão do assunto, da análise do tema, a escolha do tema, como delinear o tema, a questão de como você deve preparar o trabalho. Então, essa passagem inicial aqui é para isso. A questão do objetivo, como é que você vai escrever seu trabalho, as coisas. Aí ele faz aqui uma outra sessão sobre leitura, né? Essa sessão sobre leitura, obviamente, ela é das partes mais importantes, porque se você não faz nenhum trabalho sem ler referências anteriores, até porque todo trabalho que você fizer, você vai colocar lá suas referências, as referências que você teve para construir seu trabalho, seja de leituras de livros, seja de outros artigos já publicados, mas você vai ter referências. Grande parte dessas referências vai ser feita através, assim, vão ser obtidas através de leituras. Então você vai ter que
se debruçar nessa parte. Aí aqui ele fala um pouco sobre a leitura, como é que é feita, a questão da necessidade, por quê, né? O que é quais são os tipos de leitura? Leitura textual, leitura temática, leitura interpretativa. Ele vai explicar cada uma delas, né? A relação da leitura com a problematização, que é você ler para identificar o seu tema e delinear como fazer o seu conteúdo, certo? Eu não vou estar lendo essa parte explicando, porque assim, vocês vão fazer essa leitura, certo? Vocês vão fazer essa leitura aí, e essa leitura vai ser feita para que vocês possam falar ou apresentar, né? Como eu falei, nós vamos deixar algumas atividades, e essas atividades que vão finalizar o curso, né? Vão ser em cima do que já está sendo feito aqui, né? Discutido nessas aulas, certo? Então, aqui, por exemplo, nesse trabalho de síntese aqui, ele vai dizer justamente, como o nome diz, né? Síntese, ele vai resumir, né? Simplificar. Porque, como eu falei até na aula passada, você não vai ler aqui 10, 15, 20 artigos para fazer um trabalho e você não vai resumir o que você leu. Evidentemente, você vai precisar simplificar o que você estudou, o que você leu, para delinear, vamos dizer assim, o que é mais importante para você. Aí, dentro dessa parte aqui, né? Dentro dessa parte de trabalhos de síntese, aí vai ter uma divisão. A divisão vai ser o quê? Entender o que é sinopse, entender o que é resumo. A sinopse e resumo é a mesma coisa, não são coisas que têm mesmo, são sinônimas, sendo que isso aí não poderia ser entendido como uma coisa só. Será que você vai tirar essa sua dúvida? Ler o que é uma sinopse, o que é um resumo, ver se o que é diferente, o que é que tem de diferença em relação de uma para outra, certo? E vai falar mais ou menos qual é a finalidade dessas duas coisas. Esse resumo indicativo ou descritivo, que é a explicação dos principais tópicos, né? Você está descrevendo os pontos principais do que é o trabalho. Aí isso vai diferenciar também do resumo informativo ou analítico, certo? E como é que ele deve entrar numa espécie de trabalho. Aí vai ter a forma que você vai estruturar, vai dizer aqui mais ou menos quais são as dicas principais para esse tipo de coisa, né? Como é que se faz um resumo, como é que ele deve ser, quais são as premissas, vamos dizer assim, que ele tem que obedecer. Aqui tem apresentar de maneira sucinta o assunto, não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais, já que é um trabalho científico, você não vai estar escrevendo lá seus comentários pessoais. Então, seguir essa receita é o passo certo para você fazer um trabalho de forma correta, da melhor forma possível, certo? Aqui está dizendo os caminhos a se seguir, certo? Aí o resumo crítico. É, esse aqui já é diferente um pouco, porque ele está dizendo que ele permite julgamentos de valor e opiniões de quem elabora. Então, é um resumo, mas ele faz se diferenciar dos outros pela questão de ser crítico, como o nome mesmo já diz. Ele difere de uma resenha, que é um trabalho mais amplo, porque aqui como ele está especificando, porque são muitos termos que a gente utiliza nessa linguajar de metodologia de trabalho científico, e às vezes uma coisa pode parecer com outra. Às vezes pode ser levado a imaginar que são a mesma coisa. Então, esse nome, resumo crítico, resenha, sinopse, qual a diferença entre esses nomes? O que é que se entende por isso? Porque o ideal aqui, nessa disciplina, assim, que você tem que sair da disciplina, é saber identificar esses nomes que às vezes vão ouvir em alguns trabalhos, mas não sabe ali diferenciar um do outro, ou pelo menos nunca viu um escrito de forma prática ali. Nós vamos fazer um trabalho prático. Eu vou logo adiantando como vai ser esse trabalho prático. Vocês vão, depois, cada um vai ter que baixar um artigo, né? Pode ser no portal da CAPES ou de um outro, de outra plataforma. Vocês vão ter um artigo que vocês vão analisar. Aí cada um de vocês vai estudar um desses trabalhos para identificar justamente essas partes que estão sendo colocadas aqui. No caso, não necessariamente precisa ser um artigo periódico como o que está lá, porque como eu estou falando aqui de trabalho científico, se a gente se concentrar apenas em
periódico, né, em artigo, a gente está esquecendo, deixando de lado os outros modelos. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um trabalho onde alguém possa querer analisar um tipo de trabalho que não seja necessariamente um artigo, um TCC, uma monografia, um ensaio, uma coisa que não seja necessariamente um artigo publicado lá numa dessas revistas científicas. Mas a revista científica ela tem um valor importante para a gente, porque a gente discutiu bastante sobre isso. Falando do portfólio periódico, falando das plataformas, a gente analisou aqui online o archive nas plataformas de matemática, eu falei de algumas revistas que você pode baixar pela identidade da universidade, pelo portal periódico, você pode ter acesso a alguns livros que você pode baixar, ler e estudar, né? Coisas do tipo. Aí aqui no final tem a questão dos resumos técnicos de trabalhos científicos, que ele fala um pouco mais aqui, como a resumo consiste em apresentação, conteúdo, trabalho, natureza científica. Livros, artigos, monografias, dissertações, certo? No caso aí você pode entender isso daqui como você pegar um trabalho de natureza científica e fazer uma apresentação dele, mas não necessariamente essa apresentação tem que ser o resumo que está lá no trabalho. Aí você entra no TCC ou na dissertação, pega o resumo e faz aquilo como se fosse o resumo técnico. A diferença aqui, ele vai falar um pouco sobre a questão dos dados, as informações que você vai precisar colocar nesse tipo de resumo, certo? Por exemplo, aqui ele vai dar as especificações para se fazer isso. Ó, de 150 a 500 palavras de trabalhos acadêmicos para teses e dissertações. De 100 a 250 palavras de artigos periódicos. De 50 a 100 palavras destinados a indicações breves. É aquele dá esse, vamos dizer assim, receita para como você deve proceder, certo? O que é um esquema? É aquele que explica também a representação gráfica das sínteses dos ideais principais da temática de um texto ou artigo, ordenando tais ideias em divisões e subdivisões integradas, para dar uma informação visual imediata do texto que está sendo esquematizado. Esquematizado, como o nome mesmo está dizendo, você vai ter que fazer uma espécie de roteiro, vamos dizer assim. Você vai ter que se identificar com esses dados que estão postados aqui embaixo. Postados não, estão digitados aqui. A redigir um esquema, o que, é que você tem que ter? Prestar atenção. Ele lista aqui quais são as coisas que você tem que estar atento. Identificar o tema, transformar o texto já compreendido, usar a simbologia adequada. Vocês vão perceber que em algumas dessas coisas, muitas coisas vai ter em comum, certo? Aqui ele dá um desenho, né, um exemplo de um roteiro ou assunto, a revisão de literatura, coleta de dados, análise de dados, discussão, as coisas que você tem que estar atento na hora de fazer esse tipo de trabalho. Agora, o que é em comum a todos esses modelos é o método científico, então ele não vai mudar. O que vai mudar é a estética do trabalho em si. Se você tem o modelo da monografia, ou se tem um modelo de uma dissertação ou de um artigo, a cara dele, a forma com que você vai apresentar ele, vai escrever, vai mudar. Mas a parte técnica, vamos dizer assim, científica, em relação à pesquisa, em relação à forma de escrever, sem escrita pessoal, a formalidade da linguagem, as referências, tudo isso aí são coisas muito parecidas a qualquer um desses modelos, porque todos tratam de trabalhos científicos, então existe uma coisa em comum em qualquer um deles, vocês não podem fugir disso, certo? Aí aqui tem esses exemplos, né? Ele coloca os exemplos, aí fica bem esquematizado com esse quadrado aqui, porque ele coloca mais ou menos como é que funciona o assunto, o quê? Descrição, o assunto é o título, vai ter que abordar. O objetivo, aí você tem sempre o objetivo geral, específico, para quê? Justificativo, né? Você vai ter que colocar aqui o porquê, vamos dizer assim, né? O porquê desse título. Então, essas palavras que ele põe aqui são palavras que identificam bem o tipo de coisa que você vai colocar. O assunto se trata de o quê? Porque você vai explicar justamente de que se trata. O objetivo é para quê? Qual é o objetivo que você procura com esse trabalho? O porquê é a justificativa, por que isso é importante, por que deve ser estudado, qual é a relevância, coisas do tipo.
E o método é como foi feito, metodologia, coisas do tipo. Local, evidentemente, é quando você está delimitando sua pesquisa. Por exemplo, quando você vai olhar uma pesquisa que delimita o tempo e o local, ela está muito bem fechada. Ah, casos de Covid-19 durante os meses de junho a setembro, na cidade do Crato, por exemplo. Então, ele limitou o tempo em que foi feita a pesquisa e o local, certo? Então, aí está fechado aí um período que fica bem específico o trabalho, né? Essas coisas aí são muito comuns nos tipos de trabalho que vocês podem encontrar aí, tanto nas bibliotecas quanto nas revistas, nos livros e tudo mais. A resenha crítica, certo? Mais um aí. Ele vai explicar os detalhes e encerra, acho que aqui com um finalzinho das referências, certo? Aliás, trabalho científico e monografia, que são os trabalhos maiores, vamos dizer assim. Eu acho que depois eu vou colocar numa sessão específica só para isso. Trabalho de conclusão de curso, relatórios técnicos de pesquisa, relatório de estágio. Tem todos esses aí para falar. Eu não vou ficar só mostrando o texto, porque a intenção é que vocês leiam, certo? Aqui já passou para aquele da aula passada. Já passou para outra sessão. Então, vocês vão ler até a página 157, certo? A ideia é o quê? É você tentar comparar os métodos, os tipos de trabalho, né? Uns com o outro. E a gente vai escolher um desses aí para a gente trabalhar em cima. Não sei se vocês lembram, lá no começo da disciplina, eu falei que no final vocês iam fazer um trabalho, e esse trabalho iria ser o nosso, vamos dizer assim, principal trabalho da disciplina em relação a ser um modelo de trabalho científico que vocês iriam escrever, certo? Aí a gente começou aí um protótipo, que foi aquele trabalho no Overleaf, com um tema que eu pedi que vocês escolhessem e colocassem lá. Só que lá vocês colocaram apenas para treinar, ali não tinha preocupação nenhuma com a formatação, com nada, foi mais para ficar ali, vocês mais para treinar o Overleaf. Eu gostaria bastante que vocês juntassem uma coisa com a outra, ler essas partes do Overleaf, e, aliás, do e-book, utilizando o Overleaf para fazer os trabalhos, certo? Aí, por exemplo, ninguém vai fazer um modelo de uma monografia de um TCC, porque um modelo de uma monografia de um TCC pode ser grande, 30 ou 40 páginas. Mas se alguém quiser fazer um modelo semelhante, né, não precisa ser nem um trabalho que vá ser um TCC, mas é espécie de vamos dizer assim, a gente está fazendo um protótipo, a gente está fazendo, ou simulando, né? Você está digitando ali uma capa, um tema, aí você vai desenvolver aquele tema, nem que esse tema que você esteja desenvolvendo não foi feito uma pesquisa, mas apenas você pegou um tema que você escolheu e quis escrever mais ou menos como se estivesse fazendo o TCC, apenas para ficar mais ou menos na formatação, você ter uma noção de como faria para fazer uma introdução, como é que você faria para fazer as referências, as citações e coisas do tipo, certo? Então, assim, a tarefa de vocês hoje é ler essa sessão que vocês vão fazer para a próxima aula, certo? E eu vou deixar essa tarefa, eu vou deixar isso registrado no Google Sala de Aula. Na semana passada eu acabei não deixando a tarefa, achei melhor deixar sem mesmo, para dar uma folga. Mas aí eu vou precisar que vocês realmente leiam, porque eu tenho sentido que a participação da turma de vocês está muito fraca. Um aluno, dois ou três, às vezes no máximo, tem feito a tarefa de acordo com o que é para ser feito. Nas aulas, poucos estão participando, né, aqui assistindo. Não sei se estão assistindo as aulas também que têm sido gravadas, que eu tenho deixado lá. Então, assim, eu preciso realmente de uma participação mais efetiva de vocês, para eu poder fazer essa avaliação no final, tanto de presença quanto de nota, certo? Eu vou parar aqui a apresentação. Estou apresentando, eu vou parar. O que eu tinha dito em relação à nota, por exemplo, é que a gente vai usar aqueles trabalhos que foram feitos lá, que eu vou colocar nota, mas amanhã eu vou colocar um prazo, porque tem aluno ainda que não me entregou. Tem duas tarefas lá. Tem aluno devendo pelo menos uma. Tem aluno que está devendo de um ou de outro. Então, amanhã eu vou colocar um prazo. Eu vou colocar uma data. Assim como eu fiz com o pessoal do lado do cálculo numérico. Então, tem uma data que essa data é o limite para vocês postarem lá. Certo? Aí, assim, a leitura que vocês vão fazer aí
é para um exercício que nós vamos fazer na próxima aula aqui online, certo? O exercício que nós vamos fazer vai ser um exercício assim. Vocês vão fazer essa leitura, aí na aula eu vou abrir essa seção 5.1 aí que vocês vão ler, e a tarefa vai ser ao vivo, vamos dizer aqui, né? Eu vou colocar aqui uma coisa e vou, de acordo com a atividade, falando com vocês. Se vocês não puderem falar no chat, ou pelo microfone, pode escrever pelo chat. Aí eu preciso que vocês leiam para poder eu dividir a tarefa lá. Ah, se eu não tiver lido, bem, se não tiver lido, dá para fazer a tarefa. Não quer dizer que você vai se esconder e não vir participar da aula, porque às vezes eu também acho que alguns alunos podem deixar de vir participar aqui do encontro porque não leu o e-book ou não leu a parte que eu deixei. Não tem problema. Se você não leu, a tarefa que nós vamos fazer na próxima semana é importante que tenha lido, mas se não tiver lido, pode ser feita, porque vai ser na hora, certo? Mas vai precisar estar com o e-book para dar dando uma olhada, certo? É isso que a gente vai fazer. E essa atividade eu vou colocar uma pontuação, certo? Eu ainda não sei se eu vou colocar nota ou pontos, porque eu ainda não tenho ainda formalizado, não tenho ainda na mente ainda como é que eu vou colocar as notas de vocês, né? Como é que eu vou fazer a nota. Mas essa tarefa da semana que vem que a gente vai fazer online, ela vai valer alguma pontuação. Se ela não valer nota, vai valer pontuação, porque não tem como, se eu fizer como nota, tem que ser com todos participando, né? Não sei se todo mundo vai poder estar participando na mesma hora, mas aí ela vai valer como parte de uma nota. Por exemplo, se eu fizer uma atividade de 10 pontos, de repente ela pode valer 3, 4, eu não sei. Para assim, valorizar um pouco o aluno que está participando nas aulas, nos encontros, né? O Davi tem uma pergunta, pode escrever aí, já que você não está podendo falar. Você ia perguntar alguma coisa? Tá certo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marcelo, Pode falar. é que na hora que o senhor falou sobre as páginas, chegou aqui um pessoal aqui em casa, acabou atrapalhando um pouco, sabe? Tô O senhor pode entendendo. repetir quais são as páginas do e-book? É assim, vai ser a sessão 5.1 toda, certo? Deixa eu só dizer aqui de que página ela começa, até que página ela vai. Eu vou colocar isso como tarefa no Google Sala de Aula, para quem tiver perdido, quem esquecer, depois ir lá e olhar. Ainda é no capítulo 5. Não sei se vocês lembram, no semana passada ou atrasada, eu pedi para vocês lerem a sessão 5.2. Vocês vão ler agora a sessão anterior, é a 5.1. Ela vai da 144, página 144 até a 157, certo? Aí tá gravado aqui. Como eu fiz nas outras aulas, os encontros estão sendo postados lá no grupo. Eu mostrei aqui nesse vídeo onde você entra lá. Você vai lá na playlist, tem todos os encontros que a gente fez. Aí se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, é só assistir lá. Também eu postei no Google Sala de Aula hoje, eu mostrei mais cedo no início da conversa, duas coisas. O link para ir para essa playlist e coloquei o link também para vocês ir para aquela palestra que eu fiz do Overleaf, no canal Papo Matemático. Você pode clicar lá, entrar no YouTube e assistir, que lá eu falo do Overleaf. Eu tô dizendo isso porque nós ainda vamos usar o Overleaf. E logo, né? E logo. Então, assim, é bom você estar treinando. Eu sugiro outra atividade, só que essa atividade aqui não é nota, não, é só para treinar. Eu sugiro vocês entrarem lá no Overleaf, naquele trabalho que vocês mandaram para mim, e fazer uns concertos, vamos dizer assim. Que concertos? Ou treinamento. Você pode entrar lá, assistir lá a palestra que eu fiz, ou então outros vídeos no YouTube, no Overleaf, que inclusive eu vou gravar outros vídeos também do como usar o Overleaf, direcionado só para vocês. Eu vou postar lá no canal semana que vem, um vídeo explicando o uso do Overleaf para vocês, certo? Aí vocês vão pegar aquele trabalho que vocês compartilharam comigo e podem fazer um treino. Como assim um treino? Criar um sumário, adicionar uma seção a mais, tentar mudar a letra, colocar algumas fórmulas matemáticas. Vocês podem tentar colocar referências bibliográficas, vocês podem tentar incluir figuras, incluir gráficos. Ah, não sei incluir figura. Nesse vídeo lá eu ensinei, nesse vídeo lá no Papo Matemático, no grupo.
no canal Papo Matemático, na live, eu ensinei como incluir uma figura. Aí você vai lá e aprende. Se tiver dúvida em relação a isso, você pode perguntar no grupo e eu respondo. Para criar, tem que inserir tal pacote, tem que inserir tal pacote. Aí você vai aprendendo. Porque aí você vai treinando. Quando eu passar o modelo do trabalho final, que a gente deve fazer até o final do mês, aí vocês já vão saber como é que tá usando, tá certo? Alguma dúvida, alguma questão? Uma pergunta? Não, né? Beleza, pois eu vou encerrar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco alunos participaram. Se vocês tiverem contato com os outros alunos, principalmente a Sara e o Sara não, é Júlia. Júlia e o Heraldo, que eles têm participado muito pouco, tanto nos encontros, eu acho que eles nunca estiveram presentes, eu acho, e eles estão devendo tarefas, né? E às vezes eu não consigo mandar mensagem para o Heraldo. Não sei se eles estão com problema o problema deles eu acho que é conexão. Não sei se eles solicitaram chip. Uma pergunta: algum de vocês solicitou o chip da Urca? Se solicitou, já recebeu, já está usando? Ninguém pediu, né? Ninguém, né? Mas algum de vocês conhece alguém que pediu, que já recebeu, ou sabem dizer se já receberam? Alguém sabe responder isso para mim? Também não, né? Eu vou me informar amanhã. Porque eu gostaria muito de saber por que alguns alunos não têm participado, se o problema ainda é a conexão. Alguns eu sei que sim, tem uns aqui que eu sei que no começo não tinha como acessar. Aí eu queria saber se com esse chip o aluno tá tendo condições de assistir, se ele está assistindo, se ele está conseguindo, porque no YouTube dá para ele acessar, ele entra lá, assiste os vídeos. Dá para ele entrar no Google Sala de Aula e ver as tarefas que eu postei. E também dá para ele participar aqui no Google Sala de Aula. Basta ele baixar o aplicativo no celular, conectar na hora que eu mandar o link no WhatsApp e entrar. Mas mesmo assim, se ele não estiver conseguindo, eu gostaria de saber. Porque se no final a gente tiver que lançar as notas e um aluno se sentir prejudicado porque não conseguiu e eu não souber disso, eu não tenho como saber que ele não postou as tarefas, que ele não fez as coisas porque estava com conexão, porque não tinha acesso. Eu não vou adivinhar, né? Ele tem que me avisar em algum momento, certo? Pois beleza. Pois eu vou encerrar aqui. Daqui até no máximo amanhã de manhã eu posto esse vídeo lá no canal, mando o link para vocês, ponho as datas das tarefas lá no Google Sala de Aula e a gente se encontra na próxima semana, na quinta-feira, e vai ter a tarefa online ao vivo, tá certo? Baseado nessa sessão 5.1. Então leiam e no dia fiquem com ele aberto, vamos dizer assim, se puder, né? Não sei se dá para vocês, se estão usando no celular, no computador. Se estiver usando no computador, dá para deixar aberto uma aba com um e-book. Se estiver usando no celular, você tenta, sei lá, não sei como é que dá para fazer, eu nunca usei no celular. Se tiver como minimizar e abrir o e-book, talvez e ficar só ouvindo as minhas instruções, certo? Pois é isso. Então eu vou encerrar aqui a gravação e a gente conversa na próxima semana. Tchau, boa noite a vocês.